Agora são 8 horas com 1 minuto. Atenção, hoje aqui do programa Alexandre José, nós continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. E nós convidamos os 6 candidatos que melhores estão colocados nas pesquisas eleitorais. E é um momento, meu amigo ouvinte, único, e você que acompanha a gente também no portal Alexandre José, via o YouTube, Facebook, é um momento único para você, eleitor, é claro, que nos acompanha para analisar as propostas de cada um deles para decidir o voto de maneira consciente. O nosso objetivo aqui é fortalecer o exercício da democracia para construir um Estado melhor, um Estado catarinense melhor e para todos. Nós vamos abordar temas das mais diferentes áreas e, claro, os assuntos relacionados ao nosso Vale do Itajaí. Nosso segundo entrevistado é o candidato Jean Loureiro, do União Brasil. O tempo de entrevista é de 30 minutos, sendo que o último minuto será usado para considerações finais do candidato. Então, bom dia, Jean Loureiro, seja bem-vindo. O tempo de entrevista começa a partir deste momento. Bom dia, Alexandre José. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês. Da mesma forma, vamos lá. Qual seria a sua proposta para a segurança pública? Já de cara, a primeira pergunta. Bom, nós estamos com um problema sério da segurança pública relacionado ao efetivo em Santa Catarina. Nos últimos 4 anos, ingressaram apenas 1.000 policiais militares. No governo de Raimundo Colombo, foram 5.500. Se você vê em Blumenau, há 4 anos atrás, você tinha mais policiais militares do que tinha hoje. Você tinha mais policiais civis do que tinha hoje. É necessário dotar a estrutura de um melhor efetivo. Para isso, nós vamos ter que ampliar a capacidade de treinamento e ingresso na polícia. Hoje, os cursos oferecidos preparatórios para ingresso têm capacidade de atender até 500 policiais por semestre. Isso é muito pouco diante das aposentadorias que estão previstas para o ano que vem. Se continuar o mesmo sistema, nós vamos diminuir ainda mais a ostensividade. Nós vamos dobrar essa capacidade de treinamento, ter um ingresso muito mais intenso de policiais, ter uma distribuição técnica. Nós tivemos um pequeno problema, contato, está me ouvindo, candidato? Vamos restabelecer esse contato, segura o tempo aí, por gentileza. Segura o tempo. Vamos restabelecer o contato. Parece que deu. Voltamos, candidato, por gentileza, continue. A Polícia Civil Investigativa vem perdendo os recursos humanos e isso vem prejudicando e gerando um sentimento de impunidade. Afinal de contas, o criminoso, sabendo que ele não vai ter um processo, não vai ter um inquérito, não vai ter uma condenação, ele reincide no crime. E combinado com essa ostensividade que garante melhor sensação de segurança, nós trabalhamos com mais tecnologia e mais equipamentos. O que a gente está vendo no Médio Vale do Itajaí são cidades que têm viaturas e não têm policiais militares para dirigir. Nós não estamos fechando delegacias e diminuindo o número de inquéritos e processos que são gerados em função de crimes cometidos. Então nós vamos garantir mais ostensividade, garantir tecnologia e garantir equipamentos. Perfeito. Agora também participando conosco, nessa entrevista com o candidato Jean Loureiro, o Alexandre Gonçalves, jornalista do Informe Blumenau e comentarista do programa Alexandre José. Gonçalves, bom dia. Bom dia, Alexandre José, bom dia, equipe, bom dia ao candidato Jean Loureiro. Candidato, antes de perguntar sobre as suas propostas, eu quero fazer uma pergunta sobre política. O senhor foi reeleito prefeito da capital e o senhor ficou apenas 1 ano e 3 meses no cargo, ou seja, bem menos que 50%. Não é muito ruim para o político não cumprir o seu mandato, não cumprir o papel para qual foi eleito? Por que o eleitor tem que confiar no senhor? Tem que confiar porque todos já sabiam que com uma eventual reeleição eu teria a possibilidade de ser candidato a governador. As pesquisas mostraram que quase 90% da população era favorável à minha candidatura a governador, até mesmo quem não votava em mim. Eles entendem que é uma continuidade do trabalho, sentem um orgulho de poder ter um modelo que foi feito em Florianópolis para todo o estado de Santa Catarina. E eu deixei um vice à altura, né? O Topázio Neto, que é o atual prefeito de Florianópolis, é um empresário muito qualificado, vem cumprindo com muita maestria o seu trabalho, dando sequência a todos os projetos. E ao invés da desconfiança da população, eu tenho a confiança, né? 90% aprovam o meu governo quando a minha saída da gestão.
Tanto que os melhores índices de pesquisa meu são apontados na região da Grande Florianópolis. Então, ao contrário de ter uma desconfiança, eles têm uma confiança e um orgulho que eu posso bem representar Florianópolis para todo o estado de Santa Catarina. Bom, agora Maurício Catani faz a sua pergunta. Bom dia, candidato, tudo bem? A pergunta é a seguinte: como e com quem o senhor vai compor a sua equipe de governo se eleito? Bom, nós vamos compor com nomes técnicos. Já foi assim que eu fiz nos 2 mandatos de prefeito. Para a Secretaria da Saúde, eu convidei o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ex-diretor do Hospital Universitário, um dos maiores conhecedores do SUS, que é o Dr. Carlos Augusto Justus, Dr. Paraná, conhecido por todos. Na Secretaria de Educação, eu convidei o ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, professor da universidade, ex-diretor do Centro de Ciências da universidade. Tivemos uma qualificação do arquiteto, um dos maiores conhecedores, Michel Mitman, de mobilidade em Santa Catarina para a Secretaria de Mobilidade. E dessa forma a gente pode ter uma composição muito técnica. Nós somos políticos, estamos em partidos, mas temos que trazer pessoas com qualidade e competência para tocar. Depois disso, é um governador que lidere, que seja atuante, que estabeleça meta, tenha estudo de indicadores e cobre um planejamento e uma execução eficaz de todos os programas que estão sendo apresentados na campanha. Bom, candidato, o senhor falou de alguns nomes aí, eu vou lhe falar o seguinte, como cidadão de Blumenau e que há muito tempo vem brigando pela nossa região, no meu trabalho como comunicador, é claro, eu acho que tem esse papel social. Vou lhe fazer a seguinte indagação: o senhor citou alguns nomes e nenhum deles o senhor citou algum de Blumenau, aqui do Vale do Itajaí. E nós, inclusive, estamos carentes, porque não temos no primeiro escalão, no primeiro andar do governo estadual, uma pessoa que nos represente aqui, é claro, dê uma atenção para Santa Catarina. Não quer deputado, quer também, é claro, no Legislativo, mas precisa de alguém para executar. E me chamou a atenção que o senhor não citou nenhum nome daqui de Blumenau, daquela região, para compor o seu governo, se caso o senhor for eleito. Alexandre, talvez você não tenha entendido o que eu falei. Eu falei que quando compus o governo municipal de Florianópolis, eu escolhi essas pessoas. Eu dei ali a origem técnica deles. Para compor o governo do Estado, nós temos nomes, sim, que podem compor de Joinville e Blumenau, 2 das cidades mais importantes de Santa Catarina, que não tem representação no colegiado. O meu coordenador de campanha é o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Clanvin. Na verdade, não é eu que tenho um compromisso com ele, ele é que tem um compromisso comigo de estar no governo e representar Blumenau. Mas não é só o João Paulo, nós temos outros nomes com muita qualidade que podem nos auxiliar a poder fazer um governo de qualidade. Então, só deixando uma interpretação correta, quando eu citei o exemplo de quando eu compus o governo da Prefeitura de Florianópolis. O governo estadual tem por obrigação ter as pessoas das regiões. E por que eu falo isso, que essa obrigação? Eu não estou dizendo para o Blumenau encher o peito e dizer eu tenho 2, 3 secretários no colegiado. Porque o poder decisório, onde se discute os temas, eu preciso ter alguém com o olhar do Blumenau e do Médio Vale do Itajaí, que possa dizer, olha, na questão de segurança, o Blumenau não pode ficar de fora. Na questão de educação, nós não podemos deixar essas escolas abandonadas. Na questão de saúde, nós temos que melhorar os hospitais. Então, ter representatividade garante voz e vez para essas regiões e Blumenau vai ter esse espaço. Agradeço a sua atenção, a sua resposta. E agora, Alexandre Gonçalves, mais uma indagação. Candidato, eu vou lhe perguntar, o senhor esteve recentemente na CIB, para que o senhor me fale das demandas da região apresentadas pelas entidades do Vale do Itajaí. Com quais o senhor vai priorizar? O senhor vai bater no peito assim, ó, vocês podem votar em mim, que quando no primeiro ano de mandato eu já vou começar a tocar esse tipo de ação. Quais as demandas da região que o senhor vai priorizar? Bom, eu quero aqui, primeiro, cumprimentar a Associação Comercial e Industrial de Blumenau pelo belo evento que fez. Tivemos a oportunidade de discutir plenamente as demandas de um documento formalizado pelas entidades, denominado Voz Única, que foi feito em todas as regiões do Estado e traz detalhadamente um diagnóstico de cada região, de como poder ser trabalhado. Mas eu destaco aqui 3 temas que foram muito marcantes e importantes. O primeiro deles voltado à saúde, a necessidade de ampliar especialidades na região, de ampliar estruturas para atendimento de cirurgias eletivas, onde temos centenas de milhares de pessoas aguardando para fazer uma cirurgia, e no Médio Vale do Itajaí não é diferente.
nós vamos contratar hospitais privados e filantrópicos para fazer essa fila andar e efetivamente diminuir esse trabalho. Também na área da infraestrutura, né? Não apenas a questão da 470, que é uma novela antiga, que mesmo sendo uma rodovia federal, o governador tem que liderar esse processo junto com o presidente da República. Se nós formos ver a previsão orçamentária para o ano que vem, encaminhada pelo governo federal, é de apenas 58 milhões. Isso é impossível, não faz 7 quilômetros de obra. É necessário ter investimento maior e o governador tem que liderar isso, podendo modificar esse quadro. Além das rodovias estaduais, em péssimo estado, nós temos a ISC, que liga até Pomerode e Guaramirim, uma rodovia importante, esperada para fazer esse elo de comunicação, que pode chegar até Blumenau e ser uma rodovia paralela à 101. Ou seja, temos demandas e, por último, a questão da qualificação da mão de obra. Nós temos hoje um problema da falta de mão de obra qualificada, as empresas não conseguem expandir sua atividade e, mais do que isso, né, nós temos desempregados ao mesmo tempo que temos vagas sobrando. Então é necessário fazer um programa de inclusão e qualificação dessas pessoas no mercado de trabalho, fazer como eu fiz quando fui prefeito de Florianópolis. Eu confesso para vocês, Alexandre, que eu tinha uma grande inveja de Joinville, Blumenau, Jaraguá, Itajaí, que sempre foram as cidades que mais empregaram em Santa Catarina. E eu, como prefeito à época, busquei mudar esse quadro. Tomei 2 atitudes. A primeira delas, qualificar muito a mão de obra. Nós não dependemos apenas do SESC, do SENAI, mas ampliamos a atividade, fizemos parcerias, qualificamos. Em conjunto com isso, apresentamos o programa Floripa Juro Zero, atendendo empresas com aporte de recursos sem nenhum tipo de juro, a prefeitura bancava o juro, mas com ampliação de vagas de trabalho. Isso fez com que em 2021, pela primeira vez na história, Florianópolis fosse a cidade que mais empregou em Santa Catarina, que mais gerou empregos. Então você vê que a qualificação de mão de obra ela é fundamental e nós vamos fazer isso primeiro em parceria com as universidades para cursos de pequena duração, com cursos preparatórios executados pelo próprio governo do Estado e pelo novo ensino médio. O ensino médio em período integral, onde se repassa a grade normal, regular, e o ensino profissionalizante no outro período, garantindo que o jovem saia da escola com empregabilidade, mudando a realidade, garantindo a expansão das empresas e garantindo a inclusão com o emprego de todos aqueles que precisam. Você está ouvindo a Rádio Clube FM Blumenau, ao vivo, 8h14, entrevistando o candidato ao governo de Santa Catarina, Jean Loureiro, do União Brasil. Muito bem, agora quem chega para fazer a sua pergunta é o jornalista Emerson Luiz, 8h15. Candidato, bom dia. Qual a sua prioridade para o esporte catarinense? Uma pergunta em particular sobre os Jogos Abertos, onde tivemos nessa competição uma sintonia muito grande entre municípios e imprensa, e isso se esvaiu com o tempo. Hoje a competição acontece, mas não tem o mesmo brilho, a mesma repercussão. O que fazer para mudar isso? Bom, nós vamos ter que ter 2 tipos de investimento no esporte que hoje não vem acontecendo. Um investimento em esporte de rendimento e outro no esporte social. Os programas capacitando técnicos, gerando inclusão social, hoje estão por conta exclusivamente das prefeituras. O Estado não vem participando. E ele precisa, regionalmente, trabalhar nesse formato. Garantir que o esporte possa ser um tema transversal. Tem envolvimento com a saúde, tem envolvimento com a educação. Está trabalhando com comunidades carentes que possam mudar a vida das pessoas. O esporte traz disciplina, muda o quadro, traz valores, e ele é fundamental nesse resgate social em Santa Catarina. O segundo é o esporte de rendimento. É destacar talentos no esporte, é estimular competições coletivas e individuais. Isso se trabalha, eu vou dar um exemplo, quando eu fui prefeito na pandemia, nós não paramos de ter os editais apoiando as equipes. Tanto que Florianópolis venceu a Zolesc agora depois de muito tempo. Fruto de organização, de planejamento. Infelizmente, os Jogos Abertos, que era a maior competição de Santa Catarina de esporte amador, ele acabou se deixando de lado. O Estado não promove os Jogos Abertos, não estimula as prefeituras para poder sediar,
ele quer oferecer, deixando a prefeitura assumir todo esse processo, não traz uma grande divulgação desse trabalho, que acaba se perdendo. Nós vamos retomar isso. Os Jogos Abertos é uma oportunidade de destacar atletas que têm alto rendimento, que podem se projetar nacional e internacionalmente, e garantir que um calendário esportivo possa favorecer o esporte, favorecer o turismo e favorecer o desenvolvimento econômico. Muito bem, agora Maurício Catani. Candidato, o seguinte, o Vale Europeu tem um grande potencial turístico. Como que o senhor vai ajudar a desenvolver ainda mais o turismo da nossa região, tendo em vista que movimenta grande parte da nossa economia? O potencial turístico de Santa Catarina ele é enorme, né? Para muitos, o turismo ele é focado apenas no litoral, tendo garantia... Só um minutinho. Opa, deu problema aí, tira do ar, por gentileza. Deu problema, caiu, paramos o tempo. Aos 14 minutos e 39 segundos, vamos restabelecer a conexão com o candidato Jean Loureiro, que estamos ouvindo aqui. Agora, voltando o contato com o candidato Jean Loureiro, que é do União Brasil, candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Candidato, a ligação acabou sendo interrompida. Vale a partir de agora, o tempo já está contando. O senhor tem 15 minutos e 21 segundos a partir de agora. A pergunta, Maurício Catani, que o candidato Jean Loureiro estava respondendo, qual era? A pergunta é a seguinte, o Vale Europeu tem um grande potencial turístico, como que o senhor vai ajudar a desenvolver ainda mais o turismo aqui da nossa região, sendo que esse setor gera uma grande parte da economia aqui do Vale? Bom, para muitos o turismo ele se resume exclusivamente ao litoral de Santa Catarina e as nossas praias e belezas naturais. Isso não é verdade. Nós temos um potencial muito forte no turismo rural, no turismo na região do Vale Europeu, pela característica alemã, a tradição, a gastronomia, o turismo de águas termais. Nós temos turismo em todas as regiões de Santa Catarina. Ora, temos que potencializar rotas turísticas para que possa garantir a permanência do turista por mais tempo, aproveitando todo o potencial que existe. Só que como a gente pode ampliar essa atividade? Primeiro, na promoção. A promoção do turista tem que ser direcionada. Identificar qual é o turista que eu quero trabalhar para que possa vir para a minha região, se é o turista de Santa Catarina, se é o turista brasileiro, se é o turista do Mercosul, o norte-americano ou o europeu. Qual é aquele que consome mais, qual é aquele que permanece mais tempo. O Estado acaba não promovendo, não participa de feiras, não divulga e faz parcerias com agências de viagem, onde possa vender com mais facilidade o turismo em Santa Catarina. Nós queremos trabalhar dessa forma. Fora isso, ele não trabalha nem folheteria, nem promoção, nem divulgação. Então, é promover o turismo, garantir uma infraestrutura que o turista vir e ficar satisfeito, saber avaliar quando o turista vem no que pode melhorar e ter um direcionamento do turista que deseja para que possa consumir mais e ficar mais tempo no nosso estado. Bom, candidato Jean Loureiro, a minha pergunta é a seguinte, alguns prefeitos aqui da região estão apoiando outros candidatos ao governo do estado. Se eleito for, como que Jean Loureiro, sem o apoio desses prefeitos, vai tratá-los? Bom, a gente não trata um prefeito em função do apoio político. Senão eu iria governar só por meus partidos que fazem parte da minha coligação. A minha preocupação não é com o prefeito, é com a cidade. Eu tenho a obrigação de ajudar, de ser parceiro, de mudar o quadro, de poder avançar. É dessa forma que nós vamos trabalhar. É como se eu pensasse que obras iniciadas pelo atual governo não fosse dar continuidade. Eu vou dar continuidade a todas as obras iniciadas e até mesmo aquelas anunciadas que não saíram do papel, que são a sua maioria. Porque a gente está falando muito de muitas obras aí no Vale de Itajaí, que ainda estão no projeto, às vezes nem no projeto, está licitando o projeto, que não sai do papel. Então a gente quer trabalhar de uma maneira que, passada a eleição, acaba a disputa. A partir daí é governar para todos da mesma forma. Bom, agora a pergunta de Alexandre Gonçalves aqui no programa.
Candidato, muito se fala no problema da estrutura, e o senhor sabe bem que o Vale do Itajaí é uma das poucas regiões de Santa Catarina que não tem um hospital regional, apesar de ter hospitais de excelência aqui na região. Tem um hospital filantrópico, tem um hospital que é dirigido por uma entidade privada, mas não tem um hospital regional. Por outro lado, nós temos uma grande estrutura aqui na região, que é do Hospital Misericórdia, que fica na Vila Itopava, que foi um hospital totalmente ampliado pelo governo do estado, com aporte de recursos, que ele está funcionando com a sua capacidade muito baixa, por conta de todo o espaço, de tudo que tem naquele local. A prefeitura não tem condição de colocar médicos, colocar profissionais, apesar de fazer a sua parte. Como é que a gente pode otimizar essa estrutura lá do Hospital da Misericórdia, que poderia atender a região norte da cidade, atender as cidades como Luiz Alves, como Massaranduba e várias outras cidades, poderia ser otimizado? O senhor tem alguma proposta dentro dessa perspectiva da saúde que possa utilizar aquele espaço? O que está faltando em Santa Catarina na saúde é planejamento. Você vê que nós chegamos ao ponto de faltar leito de UTI para criança. Quando falta leito de UTI para criança, você imagina o restante. Chegaram a morrer 2 crianças em Santa Catarina por falta de leito. O problema regionalizado da saúde é relacionado à falta de especialidades, organização no seu atendimento. Se nós formos ver, Blumenau tem o mesmo problema de Joinville e de outras regiões. Hospitais numa única região, fazendo toda a população deslocar. E quando se faz um outro hospital, não se aproveita trazendo especialidades que possam mudar esse quadro. Se deixa a cargo da prefeitura, o Estado não participa, como o Hospital São José em Joinville, como o Ruth Cardoso em Balneário Camboriú, mesmo tendo um atendimento regionalizado. Nós vamos ter que ter garantia de poder efetivamente ter um atendimento ampliado. Aí em Blumenau é possível fazer isso. O Estado pode lançar editais modificando esse quadro e garantindo que possa ter um resultado mais adequado. Para isso, temos que vocacionar os hospitais, definir que especialidades nós desejamos, ter todas as especialidades na mesma região, evitando a ambulância-terapia e garantindo um serviço mais adequado e efetivo para toda a população. Bom, ainda na área da saúde, saúde pública, nós temos aqui o Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Santo Antônio, candidato, ele atende pessoas, pacientes, até de fora da nossa região, ou seja, não é aqui do Vale do Itajaí, vem gente lá de Itapema, vem gente, inclusive, de outros municípios do Alto Vale e, na verdade, até do meio oeste de Santa Catarina, para cá, muitas vezes, para serem atendidas. E nós não temos aqui um hospital regional e não recebemos, portanto, como tal, não é? De que forma que o senhor tem o seu olhar voltado para essa questão envolvendo o Hospital Santo Antônio e até o Santa Isabel também? Santa Catarina tem hoje 20 hospitais regionais e mais de 150 hospitais filantrópicos, que é o melhor modelo, né? É um modelo que funciona bem, é um modelo exemplar para o Brasil. O que falta é apoio do governo do Estado para os hospitais filantrópicos. O Hospital Santo Antônio ele é uma referência em saúde para o Brasil. Nós sabemos que vem pessoas de todas as regiões fazer tratamento. Blumenau tem outras referências, como transplantes. É a capital dos transplantes, né? O Brasil inteiro procura para que possa ir, para que tenha referência. Eu não tenho dúvida que o modelo que a gente quer implementar é dar um suporte maior aos hospitais filantrópicos. Garantia de que possa se ampliar a especialidade, fazer com que os hospitais sejam sustentáveis, que possa garantir uma qualidade em atendimentos emergenciais, mas também em programação de cirurgias eletivas. E tudo isso o Estado vem deixando de fazer, onde poderia buscar um melhor resultado com menor custo. Então, é um sistema que nós vamos apoiar dos hospitais filantrópicos, vamos dar suporte e vamos garantir um melhor resultado para eles e para toda a sociedade. Candidato, a fome atinge 4,8% das famílias aqui do estado de Santa Catarina, segundo uma pesquisa que foi divulgada agora no dia 14 de setembro pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Como que o senhor vai diminuir esse índice se for eleito? Primeiro, dando uma atenção às pessoas mais vulneráveis. Foi assim que eu fiz como prefeito de Florianópolis.
todas aquelas que apresentam algum tipo de vulnerabilidade precisam ter um suporte. Se nós formos falar das pessoas em situação de rua, nós temos que ter um ambiente de atendimento, qualificação e busca de reinserção no mercado de trabalho. Eu fiz em Florianópolis o maior restaurante popular de Santa Catarina, que oferece refeições a um custo muito baixo e de graça para quem não pode pagar. Daí você talvez dissesse assim, mas Jean, você quer dar comida de graça? Ao invés de botar essas pessoas para trabalhar. Gente, eu vi situações, presenciei pessoalmente, que um pai com 5 crianças jantando no restaurante popular, onde ele fez um depoimento para mim, que se não fosse o restaurante, teria um copo de leite para dividir nos 5 filhos. Como é que nós vamos exigir que um pai com essa característica tenha tranquilidade de buscar um emprego se não tem capacidade de dar comida para os filhos? Essa diferença dessas pessoas com vulnerabilidade, se podemos estender o braço, modificar, garantir a segurança alimentar, é que muda o quadro. Por isso que em Florianópolis, como prefeito, nós botamos um nutricionista em cada escola, garantindo 5 refeições diárias. Para muitos, a única oportunidade de refeição. E essas famílias de baixa renda são aquelas que, evidentemente, nós temos que garantir que possa ter um melhor resultado. Então, a política de segurança alimentar vai fazer parte das ações do meu governo em Santa Catarina. Ô, candidato, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, acima de tudo, muito humano e eu quebro muito protocolo. Eu vou lhe falar o seguinte, candidato Jean Loureiro. Eu sinto que o senhor tem sido, e eu gostaria também de usar esse espaço, porque o senhor tem sido, inclusive, a sua vida pessoal sendo atacada, e também através da campanha. Eu falo de todos, então. É um querendo dar tiro no outro, no sentido, né, das palavras, das ofensas, e até o uso da questão pessoal. Como é que o senhor recebe isso? Eu recebo com muita tristeza, né? Alguns políticos são covardes, não têm coragem de se apresentar, buscam as mesmas artimanhas e armações que tentaram na eleição de prefeito. E tudo isso que realizaram não adiantou de nada. Quando fizeram comigo isso quando eu era prefeito, eu cresci nas pesquisas e venci no primeiro turno. E o candidato Moisés, eu vou dar nome aos bois, porque ele se escondeu, não assinou, foi covarde, não teve coragem de colocar o seu nome, não teve coragem de ir lá falar, apresentou inverdades ao meu respeito, tentando me atacar. E as pesquisas mostram que a nossa candidatura é a que mais cresce. Ele estando preocupado com isso, ao invés de trazer propostas dele, vem atacando adversários, e a população sabe responder isso, vai dar resposta nas urnas. Eu vou continuar a minha campanha do jeito que eu estou fazendo até hoje, apresentando propostas, mostrando muito trabalho e me preocupando com a população de Santa Catarina. O senhor crê que o senhor deu munição para alguns ataques? Olha, na verdade, quando quiser atacar, eles inventam qualquer coisa. Eles não têm o que falar. E como são inverdades e armações montadas, isso se volta contra quem ataca. E acaba tendo a oportunidade de permitir que a gente possa mostrar nossas propostas. Então não atrapalha em nada a campanha. Só que, ao invés de ele usar o tempo dele para falar por que quer ser governador, ele prefere falar mal dos outros. A população vai responder isso na urna para ele. 8h38, nós estamos com 27 minutos de entrevista, faltam mais 3, mas contando que tem 1 minuto de consideração final. Alexandre Gonçalves, sua indagação, a sua última colocação. Candidato, talvez a sua chapa majoritária seja a que tenha menos identificação com Blumenau e com o Vale do Itajaí. Eu explico. 3 candidaturas majoritárias têm nomes aqui de Blumenau na linha de frente. Décio Lima, Odair Tramontim, PT e Novo, e Dalírio Beber como candidato a vice de Espiridião Amin. A candidatura de Carlos Moisés tem o apoio de todos os prefeitos do Vale Europeu e tem o prefeito Mário Wildebrand como um dos seus principais cabos eleitorais. E a candidatura de Jorginho Melo, do PL, também não tem nenhum nome ligado ao Vale do Itajaí, mas tem o 22 de Bolsonaro, numa das cidades mais bolsonaristas
de Santa Catarina. O senhor não, o senhor é da Grande Florianópolis, o seu candidato a vice é do Oeste e o seu candidato ao Senado é da Serra. Qual é a mensagem que o senhor faz? Porque o eleitor aqui do Vale do Itajaí, de Blumenau, que é um eleitor importante, que decide também uma eleição, para ele votar no senhor e não votar nessas pessoas que têm, de uma certa forma, ligação com a nossa região. Olha, o fato de não ter nenhum candidato a governador que seja de Blumenau ou da região não muda a vontade de cada um de poder trabalhar para Blumenau e região. Se a população de Blumenau quer um candidato a governador trabalhador, que acorde cedo, trabalhe muito, durma tarde e possa mudar esse quadro. Eu poderia dizer para você que ninguém tem os apoios que eu tenho, como coordenador da minha campanha, que é o ex-prefeito João Paulo Cranubim, como o ex-prefeito Napoleão Bernardes, que é nosso candidato a deputado estadual pelo PSD, e apoia a nossa chapa, como muitos outros nomes que vem apoiando. Eu acho que a referência está em poder ter proximidade, ter uma composição de governo com pessoas de Blumenau, estar presente na reunião, ser um governo presente, ser um governador presente, e isso não me falta. Eu vou estar aí com frequência, nós vamos discutir os assuntos, vamos trabalhar, fazer entrega e mostrar que Blumenau vai ter orgulho do Jean como governador. Candidato, suas considerações finais, por gentileza, 30 segundos. Bom, queria agradecer a oportunidade da rádio de poder apresentar as propostas, falar aos ouvintes que a nossa chapa é uma chapa de renovação, mas uma renovação com experiência, com qualidade. Não é uma aventura, é um trabalho que nós desejamos fazer para transformar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que com muita dedicação nós vamos modificar a saúde de Santa Catarina, dando um atendimento melhor, vamos melhorar nossas escolas e ensino, vamos fazer mais obras de infraestrutura, vamos aplicar justiça social com programas que dê mais igualdade e diminua a pobreza. Obrigado, candidato. Tempo esgotado, infelizmente. Candidato Jean Por isso eu queria, Alexandre, pedir o voto de todos e agradecer aí a atenção. Ok, obrigado pela participação e pela confiança na entrevista pra gente aqui na Rádio Clube FM. Grande abraço, bom dia, boa campanha. Bom dia. Agora, 8 horas e 42 minutos. Amanhã já está confirmado. O próximo sabatinado vai ser Carlos Moisés, candidato ao governo do estado, candidato à reeleição. Ele amanhã estará a partir das 8 horas da manhã conosco também aqui na Rádio Clube FM Blumenau.